Agora, pessoal, a gente vai aprender um pouco mais sobre alinhamento e distância entre os elementos, tá? Esse ponto é muito importante porque, principalmente quando a gente está começando, é bastante comum que a gente, olha para a tela aqui, ó, olha que interessante, a gente, sem querer, tire os elementos do lugar certo. E aí? Como é que a gente vai fazer? O Canva também nos ajuda em relação a isso. Olha só, eu vou colocar uma distância aleatória aqui, um posicionamento aleatório. E eu quero que o subtítulo e o corpo do texto estejam alinhados à esquerda. Olha só, eu venho em posição, olha o mouse aqui, canto superior direito, posição à esquerda. O que aconteceu? Ele já alinhou o subtítulo ao corpo do texto. E a mesma lógica eu gostaria de aplicar, por exemplo, ao título. Seleciona os dois objetos, a gente seleciona segurando Shift, pressiona Shift, clica no outro objeto e vem em posição, tá? Aí a gente vai alinhar à esquerda também, ou seja, os dois estão alinhados. E como é que eu faço para saber a distância entre os elementos? Esse é um recurso útil e importante, tá? Olha, eu clico no objeto que eu quero mover, levo a seta do mouse ao objeto referência e pressiono Alt. E aí ele me mostra, ó, ele está dizendo aqui que eu estou a uma distância de 1.4. E nas setas do teclado eu posso mover e eu consigo controlar do modo como eu achar melhor a distância entre um elemento e outro. Vamos deixar aqui a distância de 0.5 entre o título e o subtítulo, tá? E como é que eu faço para saber a distância entre o subtítulo e o corpo do texto? A mesma coisa, clico no objeto que eu quero mover, levo a seta do mouse ao objeto referência e pressiono Alt. Olha só, aqui a gente está vendo 1.6. Vamos deixar 1.5. Pronto. Ok. A gente consegue controlar a distância melhor. Tá vendo? Que interessante. Pois bem, e se você quiser fixar aquele elemento na página, de modo que ele não possa sair do lugar, que ele não possa ser editado? Às vezes você vai precisar desse recurso. Você clica no objeto e vem aqui, ó, nesse cadeado aqui, ó, bloquear. Bloqueei. Tá vendo? Apareceu o cadeado aqui, ó, no cantinho do objeto. Olha o mouse aqui, ó, na parte de baixo da página, olha só. Estão vendo aqui, ó? Eu não consigo mover, não consigo editar, não consigo fazer nada. Ele está travado e bloqueado. Tá certo, pessoal? Aqui vamos organizar outra coisa importante também. As linhas aqui nos parecem excessivamente distantes, concordam? Ó, a primeira linha para a segunda linha. O que é que a gente faz? Clica e vem aqui, ó, espaçamento. E aqui, ó, espaçamento entre linhas, onde tem 1.4, você pode deixar, por exemplo, 1. Clico aqui, 1. Olha só, aproximou. Tá vendo que interessante isso? Aproximou. E aqui a gente vai deixar um espaço de 0.3 para título de exemplo. E daqui para cá está 0.7. Ok, tudo bem. Normalmente, pessoal, eu deixo entre o título e o subtítulo 0.3 até 0.5. E do subtítulo para o corpo do texto, entre 0.5 e 1.5, a depender de quantos elementos existam naquela página, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia. E suponhamos o seguinte, suponhamos que eu queira colocar uma outra cor aqui no título. Como é que a gente faz? A gente clica, tá? E vem aqui, ó. Tá vendo? Ó, cor do texto. E o Canva já disponibiliza algumas opções com base nas cores que já existem aqui no seu documento. Vamos colocar esse azul mais escuro aqui, ó, para o
título, e para o subtítulo aqui, História da Instituição, esse azul mais claro aqui, por exemplo. Olha só, tá vendo? Quando a gente trabalha com cor, pessoal, e eu vejo muita gente na internet também preocupada com paleta de cor, olha só, a gente costuma utilizar nos nossos documentos a identidade visual do nosso local de trabalho, do nosso escritório, do nosso órgão público, enfim. As cores devem ser pensadas em função da identidade visual do lugar onde você trabalha. Se a logo do seu escritório é verde, então você vai usar variações de verde, não precisam ser muitas cores, não. Tá certo? Se a logo do seu escritório é cinza, tons de cinza. Se é dourado, tons de amarelo, que seja, de modo que se crie um contraste, um cobre, alguma coisa assim, tá? É preciso a gente ter em mente que é extremamente importante termos um cuidado estético para que a nossa petição não pareça uma fantasia de carnaval, com cores em excesso, tá certo? Com contraste em excesso. A ideia não é essa. A ideia da cor é criar uma quebra na linearidade do preto e branco. Não é transformar a sua peça em algo multicolorido. Até porque esse tipo de exagero, né, vai de encontro à segunda pergunta do nosso critério dos 3 nãos que vocês viram agora há pouco, tá? As 3 perguntas que a gente precisa fazer antes de utilizar elementos visuais. A primeira pergunta qual é? Quem lembra? Se esse elemento visual fere alguma regra de procedimento. A segunda, se fere alguma regra de decoro, se torna a sua petição infantilizada, com aspecto de meme. E terceiro, se tem uma capacidade, se trata de um elemento com propósitos meramente ornamentais, ou seja, não tem capacidade de transformar nada, só enfeitar a sua peça. Então, antes de utilizar ou não elementos visuais, você faz essas 3 perguntas. Fere regra de procedimento? Não. Fere regra de decoro? Não. Tem função meramente ornamental? Não. Então você pode ir em frente e usar. Se eu coloco um elemento, um documento, se eu crio um documento com muitas cores, eu vou estar complicando a minha vida em relação à segunda pergunta. Porque sim, pode ferir alguma regra de decoro, pode tornar sua petição infantilizada, e isso vai acabar depondo contra você, tá bom? Quem pensa que Visualol é ícone, fonte e cor, não entendeu ainda a filosofia e o propósito da ferramenta e da técnica, tá bom? Prestem bastante atenção nisso, tá certo? Para quem tiver interesse em conhecer melhor o uso das cores, sugiro que pesquise na internet Círculo das Cores, Círculo Cromático ou Roda das Cores, onde vocês vão poder conhecer questões de cores opostas no círculo cromático, triádicas, análogas, que são tons acima e abaixo, que são sistemas também utilizados para criar uma harmonia entre as cores. Lembrando aqui que esse não é nem de longe o ponto principal, tá certo? Mas é importante que a gente saiba utilizar. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai começar a inserir elementos visuais na nossa petição.